Na sede onde estamos sofrendo esse problema, né? Nós temos na localidade de Quiobal, Parque Quandu, onde na região baixa a água chega, mas chega com o mesmo problema dos outros municípios, sem condições nenhuma para consumo. E Cajazeiras, ao São João e São Luís, ela chega em São Luís uma vez a cada 3 dias, do Alto São João uma vez por semana, e nós estamos no Parque Quandu e Quiobal há 7, 8 vezes sem chegar água na localidade. Nós temos alguns poços lá no Parque Quandu, 2 poços que estão desativados. Entramos em contato com a Defesa Civil do Estado para tentar, revitalizar os poços. Só que não foi possível ainda. Mas nós estamos em contato. E a situação mais crítica é exatamente no Parque Quandu, onde chega a água sem condições de funcionar na parte de baixo e na parte de cima, a 8ª região, sem condições de ser consumida. E os carros-pipas, nós por enquanto temos 2 que não está dando vencimento, porque são em torno de 7.000 habitantes. Nós temos 1.500 no Parque Quandu, 670 no Quiobal, 1.300 no São Luís e 700 no Alto São João, dá em torno de 7.000 pessoas para esse atendimento. Eu queria aqui só acrescentar que lá nós temos também um atendimento para a operação carro-pipa do Exército na região. Haja visto que mesmo assim de lá, nossa precariedade é tão grande que já apelamos, já temos essa assistência feita para o Exército. Não consegue chegar até lá devido à serra ser muito alta e não consegue chegar. Mas o que a gente observou lá é que nessas localidades existem poços profundos nessas localidades onde o carro-pipa não consegue chegar. O problema é que eles estão desativados. Então, se nós conseguíssemos ativar os poços profundos que lá existem, onde o carro não consegue subir, seria também de grande ajuda, né? A primeira grande ajuda é você fazer o orçamento do poço lá para ativar. A demanda já foi feita. A demanda foi levada à comunicação, né? Só começar a puxar aqui uma discussão, viu, prefeito? Respeitando bem a posição, eu acho que as demandas elas precisam ser colocadas, mas eu rogo aos prefeitos que façam um discurso, vamos dizer assim, centrado no que a gente tem em termos de legislação e no sentido da gente fazer um momento de contribuição, entendeu? Eu falo porque ultimamente o pessoal tem tratado muito essa questão da água como se fosse petróleo. Petróleo é diferente. A sua cidade só tem água porque cai a chuva lá no Pacuti e cai a chuva lá na Palmácia e o Estado do Ceará barrou ele na Porta de Redenção, fazendo com que a Redenção tenha valorizado em muito o atendimento da cidade, o trabalho na cidade em razão desse investimento. Então, pela legislação, a água ela é do Estado. A água não é do município de Redenção. E o que a gente precisa ter nessa hora é trabalhar no sentido da gente confluir esses discursos. A gente não pode aqui abrir de repente, porque daqui a pouco está lá um movimento aqui de barragem dizendo que não pode levar água mais para canto nenhum, que tem que ficar só para Redenção nos outros municípios que morrem de sede. Isso aqui, que os municípios, diga-se de passagem, que você está levantando, prefeito, respeito, você é um muito educado que tem trabalhado muito positivamente, ficava bom, né, lidar. A gente não tem medo de choque, porque, já dizia Chaves, né, do choque entre astros é que nascem as estrelas, né. Então, dessa coisa, a gente só precisa ter uma propriedade, porque várias guerras já foram travadas no mundo, exatamente por causa de discursos dessa natureza. Então, o sistema de gestão de recursos hídricos nacional, ele foi concebido, o povo do Brasil representado pelos deputados estaduais e os estados do Brasil representados pelo Senado,
Eles assim construíram a legislação e que dentro dessa legislação a água é do Estado e para isso, para que se possa fazer esse atendimento. Sabe por que, prefeito, que eu digo isso? É porque ele tirou aí o mapa aí, eu estou precisando do mapa, porque é o seguinte, se você for prestar atenção, prefeito, o que em longo prazo nós estamos discutindo é para a sua área. Isso está previsto para a fase futura, mas isso aqui é o CAC, o Cinturão das Águas do Ceará. Ele hoje vai entrar aqui e vai ficar até bem aqui o Rio Cariús. Segunda fase dele ele já pega até Crateús. Se você for ver numa da fase dele, ele está passando aqui dentro do seu reservatório. Lá na frente, você não vai passar água não, porque o pessoal vai trazer água aqui até de onde tiver. Aí o Franciné, lá da Jaguaribara, vai pedir o prefeito de redenção que pague um dinheiro para ele, porque a água dele está vindo para cá. Então, e diga-se de passagem, que a água que tem lá não vem nem do Ceará. Ele está lá naquele limite ali daqueles estados todos, a água vem, desce para lá, vem do Rio, na verdade, inclusive 15 metros cúbicos, vem do São Francisco, no investimento federal. Então, eu queria pedir, eu vou deixar os técnicos aqui, porque nós estamos nos revezando, são muitas reuniões como essa que estão acontecendo, mas eu não queria deixar de chamar essa atenção para vocês antes. Os técnicos vão ficar aqui dando as respostas que eu estão fazendo, são eles. E eu não podia, prefeito, passar essa oportunidade, não querendo exaurir o tema, mas deixar de tratar e pedir que vocês, prefeito, ajudem a gente nessa coisa. Porque senão daqui a pouco a gente vai fazer uma guerra grande. Você já pensou se Fortaleza decidir guerrear com Jaguaribara porque a água não vem para cá? Então isso é um sufoco que a gente não pode deixar, quanto gestor, porque se a gente levantar essa bola, ninguém sabe onde é que para. Por conta dessa bola aí, a gente tem lá no Golfo Pérsico, não é petróleo não, viu? É água. A briga é água. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria inicialmente fazer essas colocações, prefeito, e rogar que a gente passe a fazer essas tratativas, mas sabendo dentro da legislação a posição que assim ela estabelece, porque senão nós vamos acabar fazendo o município vizinho brigar com o município vizinho. Então, o que é que a gente tem hoje em relação ao Acarape? Foi feito 2 batimetrias no Acarape no meio, uma em 97 e outra agora em 2011. Bateram as 2 batimetrias. Então a sinalização que a gente tem é que o volume do reservatório que está nas cotas de operativo de acompanhamento, elas são realmente, o que está sendo praticado é o que realmente está lá. Tem uma taxa de assoreamento, o reservatório, pelos projetos, de 1,8% à década. Entendeu? Então, se a gente fez agora em 2011, bateu, passando 10 anos, tem 1,8% a menos do que, até 1,8% do que a batimetria dizia que tinha. Diante de todo o volume do reservatório, isso não é relevante. O nosso trabalho, hoje tem uma liberação do reservatório de 200 litros por segundo. Realmente dá para a gente, com essa liberação, prefeito, a gente vai até janeiro. Entendeu? Sem problema, com essa liberação. Até janeiro. Sem chover. E o que é que a gente tem? A sinalização é que esse período pode ser elastecido com a conversa que nós vamos fazer, inclusive com a sua participação. O seu representante está lá no Comitê de Bacia, seria bom até que o próprio prefeito, na oportunidade da discussão, tivesse, para que a gente pudesse discutir com a comunidade que usos é que a gente pode restringir, porque o pessoal faz irrigação ali, faz irrigação inundando, sem qualquer eficiência, e aí, quando o pessoal joga essa coisa nesse sentido, a gente acaba fazendo com que a gente tenha um tempo menor de atendimento desses processos. Então, tem algumas iniciativas privadas que a gente não conhece, algumas que são feitas pela iniciativa privada que nós não conhecemos. Até temos o nosso monitoramento, mas pela relevância a gente não conversa ele no dia a dia. Então é importante essa sinalização, nós anotamos aqui. O primeiro é Vieira, o segundo é do Vieira, que é conhecido, porque é o Mamoeiro e tem o do Vieira. Açude Hipólito, não açude Hipólito. Não, Hipólito não é o Mamoeiro, o Mamoeiro é o primeiro. Não, o Mamoeiro... Quando eu sou lá, cara,
Então, essas duas alternativas aqui, nós já vamos considerar e vamos colocar dentro do desenho para o trabalho feito, a redenção, e não tenha dúvida que a gente vai conseguir fazer aí um trabalho no sentido de evitar. Eu não tenho dúvida que a redenção não entrará na situação que está passando, por exemplo, Itauá e Crateús. Não entrará. A não ser que 2014 seja seca de novo, que aí também, pelo amor de Deus, né? Deus há de ter essa peninha da gente, e eu acho que deve chover alguma coisa para que a gente tenha alguma reservação e tenha esse período adiantado. Por exemplo, notícia boa, no meio dessa história tem notícia boa. Tem alguns municípios que estavam no meio desses que a gente estava monitorando e que estão saindo do nível de criticidade porque algum reservatório que pegou água e ele já passa a encostar lá na quadra invernosa do ano que vem. Então, tem dois ou três municípios aqui que tiveram essa abordagem feita ontem, na reunião de ontem. Então, provavelmente, o meu sentimento, prefeito, nós não vamos deixar de estar diligente, sobretudo porque nós temos essa dívida de gratidão com o que o reservatório de redenção fez com Fortaleza e com toda a região metropolitana. Mas, não tenha dúvida, muito dificilmente o seu município chegará a uma situação de colapso, entendeu? Muito dificilmente. Dentro das situações que aqui nós estamos tratando, estou falando por quantidade, por validade. Realmente, o reservatório, pela idade que tem, pelas dificuldades geofísicas da região, ele tem uma dificuldade que pode fazer com que esse período module. E nós vamos estar atentos para que isso, prefeito, que a gente possa mitigar na hora correta. Esses postos que você diz aí que deu bom, desses privados aí, sabe de uma coisa, se o negócio apertar, a gente vai lá e pega, porque a água é do Estado, a água não tem dono não, a água não é do privado lá, a água é do povo. Entendeu? Então, hoje, essa situação que eu estou aqui colocando, por exemplo, é o que está salvando o pessoal lá na Itapipoca, lá no Itapajé. O que está salvando é o Ministério Público, já interviu, e nós estamos fazendo a ligação de poços, que coisa mais difícil do mundo é assim, pessoal, a gente está em cima do cristalino, não é uma pedra só. Aí tem uns fragmentos de solo em cima dele. Para que você possa conseguir água, você tem que acertar uma falha que tenha nessa pedra, que faça com que ela acumule água. Às vezes essa pedra é salgada, e aí salga o manancial. Então, quando essa falha está localizada na terra de um privado e que a gente precisa fazer o uso para o abastecimento público, nós vamos acessar ele. Não tem dúvida disso. Entendeu? É preciso, aí foi uma coisa que eu faço a Defesa Civil, inclusive estou aqui louvando a atitude do senhor prefeito, de ter tido a sensibilidade de prover essa estrutura de Defesa Civil municipal que nos auxilia nessas possibilidades, para que a gente já tenha aí um mapeamento, para que numa situação de crise, o município possa também municiar a gente de informação. Nós vamos buscar elas, mas se o município ajudar, que é quem está lá mais perto, é mais fácil, entendeu? Então, era essa as palavras que a gente tinha aqui de início a dizer, prefeito, e dizer o seguinte, as portas da COGE estarão sempre abertas. Nós estamos aqui vizinho, para que o senhor possa vir até a gente, para que a gente possa conversar e fazer a melhor gestão para esse processo. Eu queria pedir aqui a desculpa de todos. A gente tem mais umas 3 ou 4 reuniões acontecendo paralelas a isso, mas nós estamos trazendo aqui 2 dos nossos melhores quadros técnicos, que na verdade essas respostas quem está dando a vocês, eu só estou sendo aqui o porta-voz, quem está fazendo a resposta são os 2. Nós temos aqui um que tem mais de infraestrutura e outro que tem mais de gestão, propriamente, de tratamento, junto com a sociedade, desse processo, e eles eu vou precisar me ausentar, mas eu queria dizer que, deixar de início, que estando os 2 aqui, estará a resposta da COGE e todo o material que vai ser compilado aqui com vocês. Eu queria pedir, Moreira, se você pudesse até passar uma lista para a gente colher os e-mails das pessoas que aqui estão. Nós vamos responder de uma a uma. Essas respostas que eu estou dando aqui não são as que vão exaurir esses temas. Nós vamos tratar de uma a uma e vamos encaminhar para as municipalidades. Meu obrigado a todos e vão ficar os meninos aí à disposição de vocês. Para os habitantes de redenção, né, Antônio Diogo, e haja vista que a metade disso não tem água encanada ainda, né, e inclusive o Araquaiaba ele entra, né, dentro de Antônio Diogo, né, já pega dentro de Antônio Diogo também no município, né, e seria um grande alívio para o Crato do Meio
se fizesse alguma gestão desse tipo, né, de uma levatória lá, que pudesse Antônio Diogo, apesar de Antônio Diogo ter já esses encanamentos antigos demais, hoje a caixa d'água, né, que antes, vindo a cara do meio, ele enchia, ele descia por elevação, né, e hoje não tem, a cidade cresceu tanto, que hoje falta água todo dia. Né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, e descobre a cabeça. Todo dia falta água Antônio Diogo. Qual é a localidade? Antônio Diogo. Antônio Diogo, que é o maior distrito de redenção, né? Tá. E que fica, o Araquara fica bem pertinho, né? Ou seja, fica até represa dentro do próprio Antônio Diogo, né? Ok. Não sei se a CAGES tem, André. Tem estudo com isso? Pronto. Então aí é bom que o André já está dentro dessa coisa. A gente lá na SRH e na COGES nós não tínhamos estudos desses. O encaminhamento seria a gente fazer um estudo preliminar para que o prefeito diligenciasse junto ao governador, no sentido da gente conseguir alguma intervenção dentro desse pacote que está sendo tratado, porque nós temos uma oportunidade aí, né? No meio de uma crise dessa, o japonês Hagi, né? Que é sabido, né? Eu acho que ele fecha os olhos para olhar para dentro, né? Então ele mesmo disse que de uma crise nós temos 1 milhão de oportunidades. Então, mas se a gente já tem algum estudo, vamos alçar a mão dele para que a gente possa aí, o prefeito auxiliar a gente nessa coisa na parte política, para que a gente consiga voltar no corpo dessas intervenções. Entendeu? A gente tem intervido muito naquela coisa ali, tem uma adutora do Acarapo que nós estamos fazendo um projeto de reforço dela, tem uma série de outras atuações que lá nós estamos tratando, entendeu? E nós vamos precisar, na verdade, é que o prefeito chegue junto com a gente no apoio político para a gente viabilizar algumas intervenções do esporte. Pediria ao André que tem esse conhecimento para que tratasse. Mais uma vez eu digo, pessoal, essas respostas que vocês estão dando aqui, quem está dando para mim é os técnicos, entendeu? Então, uma vez a gente criando essa matriz, nós responderemos a todos os municípios e estamos abertos para que a gente possa tratar pormenorizado. Vai ser um prazer receber vocês. Nós temos aí uma agenda que está concorrida por conta dessa diferencial que o governo está dando a essa coisa. O governo do Estado ele vem se preocupando com antecedência para sinalizar essas situações e poder puxar, e eu acho que a oportunidade de disputar mais esse projeto é agora. Você está tomando a iniciativa na hora certa, certo? Então eu queria agradecer a todos. Eu pedi... Estamos com o Ribamar aqui na vice-governadoria aqui em Fortaleza. Ribamar está participando da reunião. Qual é o tema dessa reunião, Ribamar? Marcelo, essa reunião ela trata mais especificamente de todas as questões da seca, evidentemente, mas aqui mais em relação ao abastecimento d'água. É um problema mais sério que o Estado está enfrentando, e essa reunião é praticamente para tratar mais especificamente da questão do abastecimento de água. E tem hora para terminar essa reunião? Não, todo mundo vai falar, todo mundo vai apresentar as dificuldades dos seus municípios, e eu acredito que só após todo mundo participar, as pessoas presentes participarem, que vai terminar essa reunião. Pela sua avaliação, pelo que já foi conversado lá dentro, a gente viu que é uma reunião mesmo de alto nível, né? O que é que você está avaliando com relação ao panorama do Estado do Ceará? O que é que o pessoal está transmitindo aí na reunião com relação à questão da água? Marcelo, na realidade existe uma preocupação muito grande por parte do governo do Estado, de todos os órgãos, a administração do Estado, e a gente vê que há um interesse muito grande do governo em procurar solução para esses problemas que são grandes. Os problemas de abastecimento d'água são graves. No caso de Paramoti, como você sabe, nós ainda, graças a Deus, temos temos uma garantia de que nós não teremos problema. Mas existem cidades e municípios, outros que, na realidade, eles não têm água de jeito nenhum. Então nós estamos numa situação ainda confortável, né? E esperamos que continue assim, né? Com certeza, com certeza. Tá certo? Nosso grande problema lá em Paramoti, Marcelo, é a questão do abastecimento d'água na zona rural, né? Porque são comunidades distantes da sede, e toda a água que sai para abastecer as localidades rurais tem que sair da sede do município, porque é uma água que sai da CAGES, uma água tratada. Inclusive, nós vamos fazer uma reportagem agora, vamos colocar no ar, nas lajes, o pessoal está recebendo água tratada, né, nas lajes, né? Já está indo toda semana, abastecendo uma cisterna da escola, né, para os alunos, e outra cisterna para o pessoal beber a água de consumo, né? Isso. Vai continuar
Até quando esse abastecimento? O Marcelo, esse abastecimento vai continuar até quando for necessário. Né? Não tem tempo para acabar não. Eu acredito que se chover ainda este ano e se realmente os açudes pegarem água, esse problema vai ser solucionado. Se não, a previsão é que esse programa continue por todo o ano. Enquanto perdurar o problema, a gente não pode deixar de oferecer água à população da zona rural. A gente quer registrar aqui o empenho do Ribamar, né, participar dessa reunião, muito boa, eu participei de boa parte dela, né, e acompanhei. A gente vai mostrar alguns dias que foi discutido, né, então a gente espera que Paramotim saia até numa situação, está numa situação confortável, como você disse, né, e esperamos que os outros municípios, né, encontrem medidas, né, para poder superar essa questão da falta de água, né. Com certeza, com certeza. A gente não pode, pelo fato da gente ter uma situação razoavelmente boa, quem pode também deixar de se preocupar com a situação dos nossos irmãos que residem em outros municípios e que estão em situação difícil. Na reunião a gente até viu a questão do pessoal começar, talvez até a brigar pela água, né? Mas eu espero que não chegue até essa situação. É verdade, é verdade. Viu aí as pessoas até Alguns municípios têm água em abundância, estão e querendo cobrar, e a água é um bem do Estado. do Estado, não é do município, do Estado. Então nenhum município, se por exemplo, General Sampaio, que tem o açude lá de General Sampaio, o município de General Sampaio não pode dizer que a água do General Sampaio é dele, não, a água é do Estado. Então qualquer município pode ser beneficiado com a água do açude do General Inclusive, Sampaio. a colocação lá na reunião, a pessoa falou que se tiver um poço particular que tenha água, o Estado vai lá e vai pegar água para servir a população. Inclusive foi dito na reunião que eles estão fazendo muito isso no município de Itapajá. A questão lá está crítica, né? Isso. E espero que chegue nesse Paramotim. Pessoal, muito obrigado aí. TV Paramotim, direto da vice-governadoria, entrevistando aí o Ribamar. Muito obrigado. Obrigado.